Muito bem, eu gostaria que daqui a pouco a gente volta a falar do Vila. Eu gostaria que o coordenador da equipe do programa Mais Esportes falasse sobre a saída do Charlie Pereira. Eu sou um dos fundadores do programa, ao lado do Daniel Santana e do professor Daniel Barbosa, que com certeza repudiam esse tipo de decisão que não tem nada a ver com a democracia. Mas agora com a palavra o nosso coordenador André Isaac. Olha, Rafael, e para você ligado da PUC TV no Mais Esportes, nosso telespectador. No último dia 22, recebemos a ligação do Charlie Pereira, era sexta-feira à tarde, ele viria para o programa à noite, ele disse que viria um pouco mais cedo para ter uma conversa comigo e com o Rafael. Ele sentou com a gente, o Charlie, e visivelmente assim, decepcionado, abatido, chateado, disse que tinha uma notícia muito ruim para dar e que pela primeira vez na carreira ele estava passando por uma situação como aquela. Disse que foi comunicado pelo departamento pessoal da Rádio 730 de que não poderia mais trabalhar na PUC TV, ou que escolhesse onde iria trabalhar, que a rádio, a partir daquele momento, exigia exclusividade. Ele pediu maiores explicações. A funcionária do departamento pessoal, segundo o Charlie, não sabia dar essas explicações. Disse também que não haveria nenhuma compensação financeira pela exclusividade. Disse que lamentava bastante, mas que tinha que decidir entre um e outro. Acabou decidindo pela rádio, pelo tempo que ele tem de casa, pelo salário que ele tem lá desde a época do Jorge Cajuru e também em virtude dele ter pessoas próximas a ele também trabalhando dentro da emissora. Disse que lamentava sair do Mais Esportes, mas que isso teria que acontecer e que ficaria com a gente até o dia 30, como realmente aconteceu. Diante dessa situação, ligamos uma coisa com outra. Já que existe essa proibição do Atlético de que a PUC TV, e juntamente com a Rádio 820, não entrem nas dependências do Atlético, e como o Maurício Sampaio, ex-vice-presidente do Atlético, é um dos donos da Rádio 730, imaginamos que poderia ser alguma coisa nesse sentido. O nosso diretor de programação e comentarista da PUC TV Goiás, o Daniel Santana, foi imediatamente, na mesma sexta-feira, no dia 22, ao cartório do Maurício Sampaio e o procurou para maiores esclarecimentos para saber o que estava acontecendo. O Maurício disse o seguinte, que havia assistido o programa do dia 21, que não tinha gostado e que tinha chamado o Charlie Pereira lá no seu cartório e tinha perguntado para ele do lado de quem que ele estava. E disse que com ele, quem está do lado de inimigo não é o seu amigo. E, consequentemente, o Charlie tomou essa decisão. E nós, do Mais Esportes, demos todo o apoio ao Charlie Pereira, entendemos a posição dele, mas lamentamos essa posição tomada pelo Maurício Sampaio em prejudicar a carreira de um profissional como o Charlie Pereira, que é um profissional sério, trabalhador, que exercia o seu trabalho aqui com muita dignidade, uma pessoa muito honrada, fazia um trabalho honesto, estava tendo uma oportunidade na carreira, trabalhando na televisão, estava motivado, estava ganhando dinheiro também aqui no Mais Esportes, e ele tinha projetos futuros também dentro da televisão e não pensava em nenhum momento em sair da rádio. Vale lembrar que quando acertamos com o Charlie Pereira, um dos primeiros pontos colocados é de que os horários da TV jamais chocariam os horários da rádio. Então, trabalhar na televisão não prejudicava ele de maneira alguma na rádio. Quando tinha algum jogo, ele folgava aqui e a prioridade dele era a rádio. Então, não atrapalhava em nada. Pelo contrário, ajudava o Charlie Pereira. A gente lamenta que uma decisão como essa, partindo da diretoria da rádio, venha a prejudicar uma pessoa que estava exercendo o seu trabalho com muita dignidade aqui no Mais Esportes. E as portas estão abertas para o Charlie Pereira. A gente tem que fazer esse esclarecimento, porque o torcedor precisa saber a verdade. E essa é rigorosamente a verdade. Apenas aqui mais alguns esclarecimentos sobre a saída do comentarista Charlie Pereira do programa Mais Esportes, André. Agradecendo os torcedores que
estão demonstrando solidariedade com essa situação. Hein? São muitos. É lógico, tem torcedor do Atlético que, pela paixão, acaba ficando do lado do Atlético. Isso. E vale lembrar que essa situação nada tem a ver com o Atlético Goianiense. Não foi o Atlético que tirou o Charlie Pereira do Mais Esportes. Claro que não. Não foi o Atlético que cometeu essa situação. Foi um ex-dirigente do Atlético. O Maurício Sampaio não é mais dirigente do Atlético. Ele é um torcedor e dono de rádio. Isso. Agradecer o Helder Dias, que fez um comentário muito interessante do jornal Opção. A imprensa nacional repercute esse assunto. Blogs de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do norte do país, repercutindo toda essa situação. Só que gostaria de lembrar um detalhe. Isso nunca aconteceu na crônica esportiva de Goiás, uma situação como essa. E eu cito um exemplo clássico. Teve um momento em que o Jorge Cajuru, na Rádio K, e o Manuel de Oliveira, na TV Brasil Central, os dois estavam em pé de guerra. Era um que falava de um de lá e o outro de cá. E eles tinham funcionários em comum, entre eles o Evandro Gomes. Isso. E jamais o Mané chegou para o Evandro e falou: escolhe de que lado você fica. Se está comigo é meu amigo, se não está comigo é meu inimigo. Jamais o Cajuru chegou no Evandro Gomes e colocou ele na parede para definir essa situação. Porque isso tudo passa. Por exemplo, hoje Mané e Cajuru, recentemente eles estiveram juntos, eles conversaram. Exatamente. Isso passa. Essa crise no Atlético vai passar. E não precisava o Maurício Sampaio ter feito isso com o Charlie Pereira. Mas aí está a diferença, né? Quando uma equipe, quando uma rádio é comandada por gente de comunicação e quando não é. É verdade. Só mais um detalhe, outros comentaristas, colegas, profissionais inquestionáveis como Edson Rodrigues, Nivaldo Carvalho e Cecília Barcelos trabalham na Rádio 730 e também em outros veículos de comunicação sem nenhum problema, como sempre aconteceu na história da crônica esportiva goiana. E a exclusividade foi exigida apenas ao Charlie, o que já caracteriza a retaliação. Pois é, se vocês quiserem se manifestar aí a respeito disso. Olha, isso é uma coisa tão baixa, tão mesquinha, torpe, de uma maldade de coração tão grande que eu prefiro até nem comentar.